Bem-vindo a este estudo. Hoje falarei sobre conhecimento, obediência e discipulado. O problema nas igrejas hoje é que não fazemos discípulos como Jesus fazia. Pensamos que se as pessoas receberem uma grande quantidade de ensinamentos, então elas finalmente obedecerão o que ouviram. Mas não é bem assim. Olhe para as igrejas. Hoje temos muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas quando vão para a obediência, então a obediência está aqui embaixo. Mas nossa obediência e conhecimento devem ser iguais. Mas por que o conhecimento está aqui em cima e a obediência aqui embaixo? Porque eles estão cheios do medo e este é o problema nas igrejas hoje. Estamos cheios do medo porque ninguém nos mostrou, treinou como obedecer Jesus. Nós somente ouvimos sobre isso, mas ninguém nos mostrou. Acredito que este estudo é muito importante para a igreja hoje. E é muito importante para você entender sobre o que é tudo isso. E como você pode vir para a vida que lemos no livro de Atos. Deus o abençoe. Welcome to this teaching. This is the fourth teaching out of 20 on our Pioneer School, and I look Estou forward ansioso to para share compartilhar this esta word palavra with com you. você. I'm going to talk Falarei about sobre obedience, obediência, I'm going to talk conhecimento e about discipulado. discipleship. And the teaching today is O somehow estudo de hoje é uma base que quero foundation lançar I want to lay porque, mais because tarde, no próximo later in estudo, the next teaching I'm going to talk about healing, and then we're falarei going to sobre start cura e you, então and we're iniciaremos going to você take a it from partir there. de lá. But before I'm going to continue with Mas the antes de teaching, it's continuar com o important to know estudo, that é it's importante not sabermos just que não é about só getting adquirir mais more conhecimento knowledge. It's not just about getting more teaching. ou mais um estudo. It's about É sobre obediência, obedience. é It's sobre agir about sobre o que já acting on what sabemos. we already know. E And este this estudo é teaching is importante como uma important as a base, e foundation, por isso estou so ansioso para I look compartilhar forward esta to share palavra this com word for você. you. Just Apenas para relembrar o que estudamos até agora. No primeiro estudo falei um pouco sobre a história da igreja. Temos o livro de Atos, onde lemos sobre o cristianismo normal, como eles viviam, como amavam Jesus, como eram levados pelo Espírito Santo. E muitas coisas aconteceram com a Igreja Católica. E temos todo o sistema de igreja, onde o cristianismo mudou muito. O poder se foi ao invés disso. Temos o sistema que controlou a igreja que está muito longe do que Jesus veio propor. Então, temos a reforma com Martinho Lutero, mas não foi uma reforma de volta ao livro de Atos. Foram apenas pequenas mudanças aqui e ali, especialmente quando se trata de teologia. E depois, vimos estes pequenos e grandes reavivamentos, onde Deus revelou algo novo cada vez. Mas, toda a igreja hoje se parece de algum modo com a igreja luterana, que de novo se parece com a igreja católica. Porque ainda precisamos ver uma boa reforma. A última reforma da igreja. Então voltaremos ao que lemos no livro de Atos. E foi uma das primeiras coisas sobre as quais falei. Na segunda lição, falei sobre nós sermos o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você pode sim ir a uma igreja no domingo, mas você não é menos igreja na segunda, ou terça ou quarta. Você é a igreja, eu sou a igreja, e somos todos sacerdotes. Então você não precisa ser ordenado por uma organização para batizar alguém, para fazer as coisas que a Bíblia diz. Pois quando foi salvo, Jesus chamou você, Ele o enviou, e Ele ordenou você com tudo o que precisa.
Porque quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, que é o mesmo que levantou Jesus dos mortos. Ele está dentro de você. Então, quando o recebeu, você não precisa ir a um monte de reuniões para receber mais unção, porque não há mais para receber. No Novo Testamento, quando falamos sobre unção, sempre se refere ao Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, temos tudo. Temos todo o dom dentro do Espírito Santo. E serviço de adoração não é fazer alguma coisa só no domingo de manhã. É apresentar nossa vida como uma oferta a Deus na segunda, terça, quarta, etc. Essas foram algumas coisas que falei na segunda lição, que foi muito importante. Da última vez, falei a respeito do livro de Atos. O livro de Atos é apenas uma parcela da vida de alguns discípulos. E acredito que você pode escrever um livro inteiro de Atos sobre os primeiros 3.000 que foram salvos em Pentecoste. E acredito que este é o cristianismo normal. Então, você deveria escrever um livro de Atos sobre sua vida, se é nascido de novo. E sua vida e minha vida devem se parecer com o que lemos no livro de Atos. Porque o livro de Atos não é sobre a vida dos primeiros apóstolos, é sobre o Espírito Santo dentro de nós, eu creio. Então essas são algumas das coisas das quais falei até agora. Que somos discípulos de Jesus e somos embaixadores de Cristo. Fomos enviados aqui para a terra para mostrar ao mundo quem Jesus é. Estamos aqui para sermos o corpo de Cristo. E isso não é somente em nossas palavras, mas com nossas ações, em nossas vidas, em nosso poder. Essas são algumas das coisas que falei até agora e hoje continuarei lançando uma base e ensino que o ajudarão a alcançar esta vida da qual tenho falado. Mas antes de iniciar, gostaria de orar. Deus, te agradeço por este dia e porque o Senhor irá me ajudar a compartilhar essa palavra. E o Senhor ajudará todos que estão ouvindo esta lição. Deus, oro para que o Senhor abra seus olhos, para que vejam quem o Senhor é e o que tem para eles. Para que abra seus ouvidos para que te ouçam. Abra seus corações para que recebam tudo que o Senhor tem para eles. Deus, venha com teu Santo Espírito e trabalhe através deste ensino. Ajude-me a compartilhar aquilo que o Senhor quer que eu compartilhe. Preciso do Senhor. Precisamos do Senhor. Então peço que me ajude em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que estou muito feliz com o que já está acontecendo. Durante as primeiras 3 lições, recebi muitos testemunhos. E percebi que isso está libertando as pessoas. E que começaram a viver a vida que lemos na Bíblia. E tenho recebido muitos testemunhos todos os dias de pessoas que começaram a orar por pessoas doentes, pessoas que levaram outras a Cristo, pessoas que batizaram outras e como esse estudo tem libertado as pessoas. Uma das pessoas que me escreveu, fez o seu próprio vídeo. E tenho ele em meu site e você deve vê-lo. Pois aqui estava um homem que estava vivendo com Deus, mas ela nunca tinha experimentado aquelas coisas que lemos na Bíblia. Mas durante este estudo na nossa escola pioneira, durante nossos vídeos, ele simplesmente saiu para fazer e ele viu pessoas sendo curadas. Ele estava na Índia e lá ele viu pessoas sendo curadas, 1, 2, 3, 4. Elas foram curadas e você vê que ele está tão feliz, tão empolgado. A vida está borbulhando nele. E lá fora ele encontrou Jesus. Lá fora ele experimentou de alguma forma o sentimento de que ele é perdoado por seus pecados. Lá fora ele experimentou como Deus o está mudando. E ele estava lutando com alguma dúvida antes, mas lá fora tudo mudou. E no dia seguinte ele me enviou um novo vídeo. E coloquei os 2 vídeos juntos em um só para que você veja um pouco de cada um. No dia seguinte, ele estava fora de novo. E ele conheceu uma mulher que estava num templo hindu, e lá ela sentiu algo. Um demônio veio dentro dela e ela se sentiu muito mal. Ele nunca havia tentado antes expulsar um demônio, mas ele simplesmente fez. Ele impôs suas mãos e ordenou que este demônio a deixasse e o demônio a deixou.
Ela foi liberta e você pode ver o sorriso em seu rosto. Após ela ter sido liberta. E ele encontrou algumas pessoas que não conseguiam parar de fumar e ele orou por elas e também foram libertas. E este homem está mudado agora e acredito que este é o começo de muitas coisas novas nele. Para muitas outras pessoas. Acredito que durante essa escola, ele também aprenderá como pregar o evangelho onde as pessoas estão sendo salvas. Aprenderá como levar pessoas a Cristo e como as batizar com o Espírito Santo. Aprenderá como batizar pessoas nas águas. E acredito que ele aprenderá como ir mais profundo no relacionamento com Deus. Quando eu falar sobre conhecer a Deus, falarei sobre oração, jejum e santidade. Mas o que este homem fez, foi tomar o primeiro passo. Ele só foi para foragindo na palavra de Deus. E por que ele fez isso? Viu coisas acontecerem. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não fazem o que ele fez. Porque acreditam que precisam de mais conhecimento. Acham que precisam estar prontas, que precisam ser perfeitas antes de fazerem. Mas você não precisa ter todo o conhecimento. Não precisa ser perfeito antes de agir na palavra de Deus, porque discipulado é algo que começa e continua. Um passo após o outro. Não precisamos ser perfeitos antes de servirmos a Deus, porque quando começamos a servir a Deus, onde estamos agora, então vamos crescer e experimentar como Deus está trabalhando em nós, como Jesus está próximo por seu Santo Espírito. Ele irá lidar com todas as outras coisas em nossas vidas também. Acho bom você ver o vídeo que coloquei no meu site, para encorajá-lo a fazer as mesmas coisas que ele está fazendo. Apenas saia e haja na palavra de Deus. Amo o que Deus está fazendo. Incrível. Posso me sentar aqui na Dinamarca e fazer alguns estudos e então pessoas ao redor do mundo todo estão saindo na palavra de Deus e agindo nela. E vejo que muitas pessoas na igreja estão famintas por essa vida. Estão famintas e querem isso, mas por causa do sistema de igreja, a mentalidade, eles estão ligados, não estão livres para sair na palavra de Deus e um simples estudo como as 3 últimas lições já tem libertado muitas pessoas. E por causa disso, já ouvi muitos testemunhos até agora. Mas vamos continuar porque há muitas coisas para mudarmos para voltarmos à vida que lemos no livro de Atos. Vamos continuar. A Igreja Católica. Muitas coisas mudaram naquela época e no encontro de domingo, na missa. Eles têm a comunhão como centro. Mas durante a Reforma isso mudou. Agora o ensino se tornou o centro da reunião de adoração. Martinho Lutero falou muito sobre o púlpito, o ensino, que esta é a coisa mais importante no cristianismo. O ensino. E sobre esta base é que estamos construídos hoje. Se perguntar para alguém aqui sobre uma reunião, eles sempre se referem ao ensino porque o ensino é a coisa mais importante. Mas quero dizer que o ensino não é o mais importante. O quê? Não, o ensino não é a coisa mais importante, especialmente a forma como fazemos o ensino hoje. Porque quando olhamos para Jesus, faremos isso depois, veremos que Jesus fez muito diferente do que fazemos hoje. Ele começou com: venha e siga-me, eu mostrarei a você, eu treinarei você. Jesus não ficou em pé num púlpito e passou um estudo aos seus discípulos. Não. Seu ensino não era muito estudo, seu ensino era mais vida. É claro que havia muitas palavras, mas era a vida vivendo junto. E por causa de nossa mentalidade estar tão focada no ensino, achamos que se continuarmos com o ensino então as pessoas terminarão mais parecidas com Jesus. Mas ensino em si não irá mudar a igreja.
Ensino não irá mudar as pessoas. Ensino irá dar muito conhecimento. Mas o que precisamos, especialmente no Oeste, não precisamos de muito conhecimento. Precisamos de muita obediência. E irei explicar o que quero dizer. Se eu falar sobre conhecimento, nós do Oeste temos muito conhecimento. Sabemos muitas coisas. Mas onde está nossa obediência? Nossa obediência é a mesma que nosso conhecimento. Então, o que conhecemos nós também fazemos? Não. Nosso conhecimento está lá em cima, mas nossa obediência está aqui embaixo, em algum lugar. Temos muito conhecimento, mas pouca obediência. Posso te dar um exemplo. Se pegarmos o movimento de igrejas domésticas na China e perguntarmos algumas questões a algumas pessoas dessa igreja da China e algumas pessoas do Oeste, e eu farei perguntas sobre cristianismo, sobre o livro de Atos, sobre teologia. Você acha que as pessoas da China conheceriam mais ou as pessoas do Oeste? Quando é sobre teologia, sobre a história da igreja, acredito que as pessoas do Oeste sabem mais, porque muitas pessoas da igreja na China, especialmente no início quando eles cresceram muito, eles não tinham a Bíblia inteira, eles tinham apenas algumas cartas aqui e ali. E alguém vinha com a Bíblia e compartilhavam aquela Bíblia. Então seu conhecimento não é exatamente o mesmo como muitos de nós da igreja hoje. Mas quando é sobre obediência, quando é para realmente agir na palavra de Deus, pegar a cruz, seguir Jesus, arrepender-se, sair curar o doente, expulsar demônios, pregar o evangelho, começar novas igrejas, fazer o que Jesus nos mandou fazer. As pessoas das igrejas domésticas na China irão vencer, se comparadas a nós no Oeste. Então, nosso conhecimento é maior do que o de outras pessoas. Mas nossa obediência está muito, muito baixa. Mas tem muito a ver com a maneira que fazemos igreja hoje. Porque pensamos que é tudo sobre conhecimento. Então cada uma dessas igrejas aqui foca na mesma coisa. Ensino, ensino, ensino. Então cada pastor hoje deve ser um bom professor porque tudo é focado em ensinar. E ouvimos muito ensino e por causa disso, sabemos muito, mas nossa obediência está lá embaixo. Porque é uma coisa a saber, e outra coisa é realmente fazer. E precisamos aprender que se quisermos mudar nossa vida, se quisermos ver vidas de pessoas mudadas, não é suficiente que damos a elas somente conhecimento. O que devemos ajudá-las é aprender a obedecer o que elas escutam. Porque é durante a obediência que somos mudados. Não somos mudados pelo conhecimento, somos mudados pela obediência. E irei explicar e você verá tudo depois. Só quero tomar um passo de cada vez aqui. O que geralmente fazemos é construir uma teologia fora das palavras de Jesus. Por exemplo, da próxima vez vamos ver Lucas 10:9, onde Jesus está dizendo: curem os enfermos e preguem o evangelho. Quando falamos sobre esse versículo, apenas um versículo, Jesus está chamando seus discípulos para ir, curar os enfermos e pregar o evangelho. O que geralmente fazemos hoje, por causa de nossos óculos, nossa mentalidade, nós simplesmente pegamos o versículo em vez de só agir na palavra. Em vez de apenas fazer o que diz, nós começamos a construir teologia fora dessa palavra. Ele realmente queria dizer aquilo. Ou talvez se nós fizermos ao invés daquilo. Talvez era assim, e talvez um monte de outras coisas. Posso te dar um exemplo.
Com que frequência as pessoas têm ido a uma reunião no domingo, e elas ouvem a palavra, vão para casa tomar café, e então falam sobre a reunião. O que eles geralmente falam sobre? Oh, foi mesmo um grande sermão. Foi uma boa reunião. Foi ótima a maneira como ele apresentou a palavra e fez algumas boas piadas. Foi muito bom. Ou eu não gostei. Acho que foi muito demorada. Ele tinha que ter encurtado. Ou ter feito desse jeito. Então, normalmente falamos sobre como foi apresentado. Falamos sobre o que ele falou. Ao invés de ok. Como nós fazemos o que ele falou. Como realmente pegamos essa palavra e a fazemos na prática. Como obedecemos essa palavra. Não falamos sobre isso hoje. Não é como irmos para casa e dizer, oh, que boa palavra, vamos praticá-la, vamos sair e fazê-la. Não, posso dar outro exemplo. Tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas. Minhas meninas têm 9 e 12 anos. Se eu disse a elas, ei, vocês têm que ir limpar seu quarto agora, porque teremos visita esta noite. Então vai, limpe seu quarto. Se elas vão limpar o quarto, eu espero que elas limpem seu quarto porque foi o que disse para elas fazerem. Se elas voltarem meia hora depois e dizerem, ei, papai, sim, agora memorizamos o que você nos falou. Eu digo, o quê? Nós memorizamos o que você nos disse. Vai limpar seu quarto. Teremos visita essa noite. E eu pergunto, vocês limparam o quarto? Não, mas nós memorizamos. Sim, mas vai limpar seu quarto. Eu não disse para elas que deveriam memorizar. Ou se elas voltarem depois e dizer, ei, papai, nós aprendemos isso em grego. Agora podemos dizer em grego. Vai limpar seu quarto porque teremos visita essa noite. Não. Eu não disse para elas que deveriam limpar o quarto. Memorizar o que tinham que aprender isso em grego. Eu disse para elas limparem seu quarto porque elas precisam limpar o quarto. Ou se elas voltarem depois e dizer, ei, papai, agora temos um papel aqui com 10 maneiras diferentes de limpar nosso quarto. Pois nos sentamos e escrevemos 10 maneiras diferentes de como devemos limpar nosso quarto. Mas elas ainda não o haviam limpado. De que maneira eu, como pai, reajo sobre isso? Eu ficaria um pouco bravo e diria, vamos, vai limpar seu quarto. Porque eu não disse a elas para ir limpar o quarto porque precisam memorizar. Aprender em grego, ou porque elas tinham que pegar minha palavra e compartilhar. Ele realmente quis dizer isso. Eu disse para elas fazerem porque eu quero que elas o façam como pai. Eu não me importo se elas vão limpar o quarto desse jeito ou daquele. Eu só quero que o quarto seja limpo. Mas nós hoje saímos das palavras de Jesus. Temos uma mentalidade, onde pensamos que Ele nos disse para fazer as coisas. Então podemos memorizá-las. Podemos aprender em grego. Podemos escrever livros sobre elas. Podemos fazer um monte de coisas. Falar sobre elas. Estarmos juntos domingo após domingo. E falar sobre o que Ele estava dizendo. Mas nós a praticamos. Não agimos nela. E porque não agimos nela, estamos enganando a nós mesmos. Nossas vidas não estão sendo transformadas. E posso te contar um exemplo. Tem um capítulo no meu livro A Última Reforma, onde falo sobre 2 espelhos na Bíblia. E posso ler a partir de 2 Coríntios 13:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aqui ele está falando sobre Moisés e história, mas o que quero tirar daqui é que havia alguém contemplando um espelho. E vendo a glória do Senhor nesse espelho.
E esta pessoa está sendo transformada após a mesma imagem que ele vê, de glória em glória. Mas também há outro lugar que lemos sobre um espelho na Bíblia. Está no livro de Tiago 1:22-25 e leio: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Quero explicar o que a palavra está dizendo aqui. Está falando sobre um espelho. O primeiro homem, aqui. Ele está olhando um espelho e você lê que ele está sendo transformado na imagem que ele vê, de glória em glória. Mas aqui também temos um homem olhando para um espelho. Mas este homem, ele vai embora e imediatamente esqueceu o que ele viu. Então ele não foi transformado pela imagem que vê. Que imagem estamos vendo? Esta é a lei de Deus. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia. Então um homem está olhando para a perfeita lei de Deus, a palavra de Deus. E ele está sendo transformado pela imagem que vê. Ele se parece mais com Cristo. Mas aqui está um homem que também está olhando o espelho, e acredito que é para o mesmo espelho que ele está olhando. Mas ele vai embora e imediatamente esqueceu o que viu. Com que frequência você vai a uma reunião? Você ouve a palavra, mas vai embora e segunda de manhã alguém te pergunta: foi uma boa reunião ontem? Sim, foi. Sobre o que ele falou? Eu esqueci. Em quantas reuniões você foi durante sua vida e semanas depois você esqueceu? Por que é assim? Porque esquecemos muito daquilo que somente ouvimos. Mas quando praticamos a palavra, então é diferente. E não vamos esquecer. Seremos transformados. Porque é sobre isso que Tiago está falando. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como enganamos a nós mesmos? Sim, nos enganamos por pensar que se você for a uma reunião domingo após domingo, ouvir a pregação de novo, e não agir nela, você será mudado. Não. Você está enganando a si mesmo se achar que a pregação sozinha mudará a sua vida. Somente a pregação irá te dar muito conhecimento. Mas para ter uma vida transformada, para ser abençoado por Deus como a palavra diz, você precisa colocar obediência nesse conhecimento. Você precisa agir naquilo que já conhece, no que ouve. Mas temos uma mentalidade na cultura da igreja hoje, que se você for a uma escola bíblica, o que você faz numa escola bíblica? Você se senta e estuda a palavra. E depois de alguns anos na escola bíblica, você tem muito conhecimento. Mas você aprendeu a curar o enfermo, expulsar demônios. Você realmente faz o que sabe? Ou você apenas tem muito conhecimento? E é por isso que continuamos o mesmo ano após ano, ano após ano. E não entendemos porque as pessoas não são mudadas. Pessoas não estão sendo mudadas porque elas não têm conhecimento. Claro que algumas pessoas precisam de conhecimento, bom ensino, boa sabedoria. Não digo isso. Mas pessoas não estão sendo mudadas porque elas não agem naquilo que já sabem. Este homem da Índia que você viu no vídeo,
Ele só age na verdade simples. Ele foi para fora, e quando saiu, a palavra se tornou viva em sua vida. Então Deus começou a mudar sua vida porque ele agiu nela. Agiu na palavra. Geralmente, quando estou fora tendo um encontro, sempre dou este exemplo. Eu digo às pessoas para pensarem em uma forte experiência que tiveram, um tempo com Deus onde de alguma forma as usou, onde elas fizeram algo para Deus, onde Deus curou através delas, onde Deus fez alguma coisa nelas. E solicito que ergam suas mãos. As pessoas fazem assim. Então pergunto, a coisa que você está pensando sobre, foi há quanto tempo atrás? E elas dizem que foi no último ano. Algumas dizem há 10 anos atrás. Algumas dizem no mês passado. Outras dizem há 20 anos atrás. Então, as pessoas lembram coisas que experimentaram e fizeram há 20 anos, quando Deus as usou de uma forma incrível. Mas se eu perguntar às mesmas pessoas, sobre o que o pastor falou no último domingo, elas não se lembram. Ou e que tal há 3 semanas atrás? E no último retiro? Quanto você se lembra? Eu estive em muitas reuniões durante minha vida. E é tão pouco que me lembro das reuniões. Para ser honesto, minha vida não mudou por sentar e escutar reuniões. Minha vida mudou por ler a simples palavra de Deus. Mas não somente ler, mas agir nela, porque quando eu leio e ajo nela, então a palavra se torna a vida em mim, e então ela me muda. E então entendi que não se trata somente sobre teologia, mas sobre vida. Se eu ler o livro de Tiago, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque se você não agir na palavra, será como um homem que ouve a palavra de Deus, mas quando vai embora, você imediatamente se esqueceu que ouviu. Mas ele termina: se você fizer a palavra, será abençoado por ela. Você será abençoado por praticá-la. E este é o porquê Jesus fez tão diferente do que fazemos hoje. Nós temos um sistema de igreja onde Martinho Lutero veio com a palavra, e durante sua mentalidade, nós tínhamos que o púlpito era a coisa mais importante. Se as pessoas somente ouvirem a pregação, as coisas iriam bem. Mas temos pessoas que ouvem domingo após domingo, encontro após encontros, mas depois de muitos anos elas não foram transformadas. Elas ainda vivem no pecado, ainda vivem na desobediência. Elas não saem na palavra de Deus para curar os doentes. Elas não pregam o evangelho de Jesus Cristo como ele as chamou. Elas não agem na palavra. Elas têm muito conhecimento. Estão sentadas em cultos por 13 anos, mas suas vidas não estão sendo mudadas. Porque elas não são mudadas somente por adquirir mais conhecimento. E Jesus, quando chamou seus discípulos para segui-lo, ele não fazia do jeito que fazemos. Ele fez muito diferente, mas por causa dos nossos óculos, não vemos isso. Por exemplo, se eu ler Mateus 28:19, onde ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Quando você lê isso, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Quando você lê ensinando, em nossos óculos, em nossa mentalidade, pensamos ensino como estar em um púlpito e ensinar com palavras. Mas Jesus não tinha um púlpito e ficava atrás dele ensinando seus seguidores. Não. Então, quando Jesus disse ensinando-os, a correta tradução para nosso entendimento deveria ser mostrando-os. Mostrando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Porque foi o que Jesus fez. Ele disse: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me. Em outro lugar em Lucas ele está dizendo: o discípulo, eu falarei sobre aprendiz, não está acima do seu mestre,
Mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Falarei sobre isso. Então Jesus disse: sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me, vejam o que eu faço e então façam o mesmo que eu. A palavra é discípulo de Jesus. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Para ser aprendizes de Jesus. Porque a palavra discípulo é mais parecida com aprendiz. Alguém que iniciou uma aprendizagem segue o mestre. A primeira vez que a palavra discípulo aparece na Bíblia, uma de nossas Bíblias dinamarquesas traz a explicação de onde a palavra discípulo surgiu, e leio. Naqueles dias, ensino frequentemente envolvia seguir um mestre e aprender com o seu exemplo. Um discípulo é mais um aprendiz do que um estudante. É por isso que os discípulos e outras pessoas chamavam Jesus de mestre. Lerei de novo. Naqueles dias, na Bíblia, ensinar era como seguir um mestre e aprender com seu exemplo. Então um discípulo é aprendiz em vez de estudante. Mas o que fazemos hoje? Nós ensinamos como um estudante. Pessoas se sentam e escutam um monte de conhecimento. Mas nós somos chamados para fazer discípulos da maneira como Jesus fez, como os primeiros discípulos fizeram. Venham e sigam-me e eu mostrarei como fazer. Venham e sigam-me e farei um discípulo de você. E então você se tornará como seu mestre. É sobre isso que tudo se trata. Exemplo, eletricistas. Se você quiser se tornar um eletricista, como você se torna um eletricista? Sim, tem uma pequena escola hoje. Mas você não se torna eletricista por sentar na escola, só aprendendo e lendo livros. Não. Na escola você aprende coisas também, mas você não se torna um eletricista na escola. Você se torna eletricista ao ter um emprego. Seguir seu mestre e você será como um discípulo, um aprendiz de seu mestre. E ele o leva para fora, te mostra, você vê como ele faz as coisas. Então ele diz, agora é sua vez. Faça. Não, faça desse jeito. E então você aprende a fazer. E após um tempo, você se torna como seu mestre. Você terminou, e agora é um eletricista. Pode ter novos estudantes, treiná-los, discipulá-los para se tornarem eletricistas. É sobre isso que tudo se trata. Jesus disse, um discípulo, um aprendiz, não está acima de seu mestre, mas todos que são perfeitamente treinados serão como seu mestre. No mundo real hoje, se você quiser ser um eletricista, alguém que constrói casas, alguém que faz diferentes tipos de serviços, você se torna isso não por sentar e ler livros sobre isso. Você se torna isso por seguir alguém que mostra a você como fazer e então você aprende fazendo. E no fim você está preparado. Você se tornou como seu mestre. É desse jeito hoje, porque esta é a única forma que funciona, e foi a maneira como Jesus fez. Mas fazemos assim na igreja hoje? Não. A maneira como fazemos na igreja hoje é muito diferente. Nós temos pessoas que vêm e escutam ao ensino. Nós as ensinamos, mas temos mostrado a elas alguma coisa? Não. Mostramos elas como ensinar. E é por isso que temos pessoas hoje que são boas em ensinar, mas não podem viver a vida, não podem curar o doente, expulsar demônio, não obedecem Jesus, apenas ficam atrás de um púlpito e ensinam. É nisso que são bons porque é isso que aprenderam. E por causa disso temos uma igreja hoje cheia com alguma coisa.
cheia de medo. Porque se você tem muito conhecimento e ninguém te mostra como fazer, você não tem nenhuma obediência atrás daquele conhecimento. Você começa a experimentar um monte de medo. E posso te dar um exemplo da vida real. Tente imaginar um eletricista aqui, que fez muito diferente. Ele foi a uma escola, onde ele tinha um livro sobre trabalho elétrico. Ele estava legal. Trabalho elétrico. A, B, C. E ele começa a ler através do livro de trabalho elétrico. Após 4 anos, ele leu todo o livro de trabalho elétrico. Ele realmente estudou o livro. Ele memorizou muitas palavras do livro. Então ele sabe muitas coisas sobre trabalho elétrico. Ele sabe muitas coisas, mas ainda não havia feito. Mas ele terminou e disseram a ele: aqui está um telefone. Agora você tem um emprego como eletricista. Ele diz obrigado. Ele pegou o telefone e então alguém ligou para ele. Oi, eu tenho um fogão que não funciona. Você pode vir para olhar? E ele, ok, estarei aí. Mas agora ele está sozinho. É 2 de tarde. Ninguém está ao redor dele. Ninguém para mostrar a ele como fazer. Ele nunca tentou isso antes. Ele tem muito conhecimento, mas nunca tentou fazê-lo. Então ele chega. Uma senhora diz olá, este é meu fogão. Ele não funciona. Ele vê o fogão. É um fogão antigo. Ele nunca tinha visto um fogão como aquele antes. Ele só leu sobre trabalho elétrico, mas ela nunca viu. O que este homem irá fazer? Ele irá embora cheio de medo. Ele está com medo porque nunca fez isso antes. Mas você não se torna eletricista desse jeito. Não nos tornamos em nada desse jeito. Porque no mundo real, este homem deve ler alguma coisa sobre trabalho elétrico, mas ele deve seguir um mestre que irá sair e olhar o fogão. Olá, pois ele já fez isso muitas vezes antes, mas porque alguém mostrou a ele como fazer, e ele faz e ele vê, e ele vai a outro lugar, faz. Este homem vê, e então vão a outro lugar e diz, agora é a sua vez. E este cara tenta fazer, mas ele não está cheio de medo agora, porque ele sabe que tem alguém ao lado dele que sabe o que ele está fazendo. Se ele fizer algum erro, este cara pode dizer, não desse jeito, do outro jeito, ok. E ele praticamente faz, e como fez uma vez, pode fazer outra vez, e outra vez. E então ele poderá fazer sozinho e então, no fim, ele se tornou como seu mestre. Isso é discipulado. Este é o jeito que Jesus nos ordenou ensinar. Vai e ensine todos a obedecerem ao que eu ordenei. Do jeito que eu fiz. Venha e siga-me. Eu mostrarei a você como fazer. Mas o único lugar onde você não faz isso hoje, se você quiser ser um eletricista, um pintor, fazer outras coisas. O único lugar onde nós pensamos que se você tiver um monte de ensinamentos, você de repente saberá como fazer, é na igreja. O único lugar é nas igrejas. Quantas pessoas te mostraram como curar o doente? Quantas pessoas te ensinaram como batizar pessoas na água? Do tipo levar uma pessoa até a água e você fica ao lado e te dizem, agora você batiza. Você viu como é? Agora você pega o próximo. Sim, ficarei aqui. Só faz desse jeito. Quantas pessoas te ensinaram a batizar pessoas no Espírito Santo? Como? Agora eu oro. Abre os olhos. Olha aqui. Agora essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Agora você faz. Relaxe. Eu estou aqui. Relaxe. Deus está aqui. O Espírito Santo está em você. Só ore. Quantas pessoas aprenderam isso? Não. Muitas pessoas não têm isso. E este é o porquê nós ouvimos muito conhecimento. Mas quando vamos da igreja para a segunda de manhã, nós temos que obedecer o que escutamos. Estamos cheios de medo porque de repente estamos sozinhos. E por muitos anos eu estava na igreja, vamos, se juntem. Mas eu vi que não era só sobre isso. É sobre nós não fazermos discípulos. E porque não fazemos discípulos da maneira que Jesus fazia, nós temos pessoas hoje que estão cheias de conhecimento, mas têm muita desobediência.
É como quando você vai a uma escola bíblica. O que você aprende numa escola bíblica? Você aprende sobre a palavra. Você aprende sobre cura. Você aprende muitas coisas. Mas o que você faz? O que você faz numa escola bíblica normal? Você tem ensino. Você aprende na prática como curar o doente. Não, geralmente não. Você aprendeu como expulsar demônios? Não. Você aprendeu na prática como começar uma igreja? Não. Você aprendeu na prática como levar alguém a Cristo? Não, mas você sabe muito sobre isso. Isso é parecido em toda a igreja. Tudo. O foco em toda a igreja hoje é o encontro de domingo e a pregação. Mas nós podemos ensinar e ensinar, e a vida não está sendo mudada porque é como olhar a si mesmo num espelho, ir embora e imediatamente esquecer o que você viu. Você precisa colocar ação atrás das palavras. Precisamos fazer isso do jeito que Jesus fazia. Venham e sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Venham e sigam-me. Então quando Jesus em Lucas 10 disse aos seus discípulos, vão, curem os doentes e expulsem os demônios. Ou curem os doentes, preguem o Evangelho. Não era um grande passo para eles, porque eles tinham estado com Jesus, eles viram como Jesus realmente fazia. Por causa era uma parte do discipulado. Não era um grande passo, e é por isso que os primeiros cristãos se pareciam com Jesus. Não somente em suas palavras e conhecimento, mas no poder de sua obediência, porque era tudo sobre discipulado. E agora compartilharei um testemunho, não como Jesus fez há muitos anos atrás, mas um testemunho de como eu faço, e você poderá ver que esta é a resposta para a igreja hoje. Se nós fizermos discipulado da maneira como faço aqui e como outros têm feito por aí, e como você pode ler no meu livro A Última Reforma, se fizermos discípulos mostrando a eles como fazer, veremos pessoas crescendo como nunca vimos antes. Veremos muitas vidas mudadas. Bom, então uma história daqui, de 6 meses atrás aqui na Dinamarca. Da última vez, eu lhes falei sobre um sonho que tive, onde eu estava pescando e peguei alguns peixes engraçados e Deus falou comigo através deste sonho que Ele queria me enviar a outras culturas na Dinamarca. Meio ano atrás, eu tive contato com um cara do Iraque, que estava morando na Dinamarca. Quando entrei em contato com ele, o sonho me veio de novo, e senti Deus dizer vai até ele. Então, eu estava indo ao outro lado da Dinamarca para conhecer um cara do Iraque, seu nome é Mohamed, ele era um muçulmano. Mas sua história era que ele conheceu um cristão alguns meses antes e ele foi curado. E toda a coisa com Jesus havia começado. Um dia, ele estava na mesquita, onde havia uma biblioteca com muitos livros. E olhando para os livros na prateleira, um livro começou a brilhar e ele disse o que é aquilo. Ele retirou o livro, virou, e viu que era sobre Jesus. E ele viu que este era o único livro na biblioteca sobre Jesus. E por causa daquilo, isso começou a trabalhar nele. Jesus, Jesus. Entrei em contato com ele e me pediu para ir até ele. Então fui para lá e levei algumas pessoas comigo que tive contato através do Facebook, e que eu nunca havia visto antes. Estávamos sentados com algumas pessoas ao redor de uma mesa, e eu estava compartilhando o Evangelho. Após eu compartilhar com eles, Mohamed se arrependeu e foi salvo, e outra garota se arrependeu e foi salva. E orei por eles e eles experimentaram o Espírito Santo. Então eu disse, vamos começar, sigam-me. Então os levei a um shopping, porque eu queria dar a eles o DNA do discipulado desde o início. Não é sobre muito conhecimento, é sobre obediência. E eles não conheciam muito, e eu quis começar com obediência e dar a eles mais conhecimento, porque se você tem muito conhecimento e não conhece obediência, quanto mais você sabe, mais difícil será. Porque você pensará que deve ser perfeito.
Mas você nunca será perfeito em conhecimento, se você não for perfeito na obediência. E este é o problema com as pessoas que estudam teologia hoje. Quanto mais tempo você passar estudando teologia, mais difícil será levar pessoas a Cristo, curar o enfermo e expulsar os demônios, e na verdade obedecer a palavra. Porque você pensa que é tudo sobre conhecimento em vez de obediência. Então aquelas pessoas não tinham muito conhecimento, mas eu só peguei a palavra onde Jesus diz vai, cura o enfermo, pregue o evangelho, vamos e faça. E os levei a um grande shopping. E quando chegamos, a primeira coisa que aconteceu foi que eu vi uma garota trabalhando numa padaria. E me senti atraído por ela como preciso falar com ela, venho. Então fui a esta garota e disse, com licença, tenho uma pergunta engraçada. Você está doente? Você tem alguma dor no seu corpo? E ela disse, não. Eu perguntei, você tem certeza que não tem nenhuma dor em qualquer lugar? E ela disse, não tenho nenhuma dor. Então lhe falei um pouco sobre Jesus. Então alguém veio e eu precisei sair. Então fui de novo e peguei Mohamed e a garota comigo e disse, venham, sigam-me. E achei uma pessoa que estava doente, e disse, Mohamed, agora você coloca suas mãos aqui, abra seus olhos, só uma oração curta. Mohamed fez isso e essa garota foi curada. Por quê? Porque Mohamed orou em fé. Ela foi curada. Ele não tinha muito conhecimento, mas ele nasceu de novo. Ele tem o Espírito Santo. Então ela foi curada pela oração dele. E ele não estava cheio de medo quando ele fez isso porque ele pensou, Torben está ao meu lado. E ele sabe o que está fazendo, então se eu errar ele está ali para me ajudar. Isso é discipulado. E ela foi curada. Eu achei outra garota. Ela estava doente. Essa nova garota orou por ela e ela também foi curada. Então após 10 minutos, ambos tinham orado por pessoas que foram curadas. E então vi a garota na padaria de novo. E eu queria agitar um pouco de fé dentro dela, então fui até ela novamente. Ei, nós vimos 2 pessoas serem curadas ali, com cada um desses. E você? Não tem nada? Ela disse, sim, eu não tenho nada. Você tem certeza? Sim. Perguntei 4 vezes a ela. Uma de suas colegas da loja veio e falamos mais um pouco sobre Jesus. E perguntei pela 5ª vez, você tem certeza que não tem nada pelo qual podemos orar? E ela disse, sim, tenho certeza. Então alguém veio e tive que sair. Então de novo eu saí com Mohamed e a garota. E de repente Deus falou comigo. E experimentei ele dizendo que havia alguém com dor ali que iria ser curado. Eu senti isso claramente, disse a Mohamed e a garota. Ei, Deus está me dizendo que há alguém aqui que será curado. E digo isso para vocês agora e sabem que é Deus falando. Quem será? Vamos olhar em volta. Olhamos em volta e vimos essa garota que estava trabalhando na padaria. Fui lá e disse, com licença, porque eu senti que era ela. Com licença, você tem dor aí? E ela disse sim, eu tenho. Como você sabe disso? Eu sinto dor a minha vida toda. Meus ossos estão atravessando um ao outro. Como você sabia? Eu disse. Deus falou comigo. Eu estava ali e Deus falou. Nós podemos orar por você? Oramos e ela foi curada. Ela disse não por 5 vezes, mas Deus falou e revelou aquilo, e ela foi curada. Então aquelas 2 pessoas aprenderam ali como curar o doente. Aprenderam que Deus fala. Aprenderam que o Espírito Santo nos guia. E pegaram isso desde o início. O que aconteceu depois disso foi que voltamos para casa, nos sentamos e compartilhamos com os pais dele o que aconteceu. Após termos comido, eu batizei Mohamed, seu pai, sua mãe e essa garota. 4 pessoas foram batizadas na banheira e o discipulado começou. E algumas semanas depois, estava reunido com eles novamente, pois eles vivem do outro lado da Dinamarca. E neste período junto com eles, eu encontrei Mohamed. E havia um novo cara que entrei em contato e é incrível como o Espírito Santo está guiando. Este cara está me seguindo no meu site. E ele tem orado, Deus, me dê um sinal. Ele tem uma cama, onde há um buraco. Mas um dia ele retirou o cobertor, andou, e se virou. De repente, ele levou um choque, porque o buraco não era mais um buraco. Tem uma foto aqui. O buraco havia mudado e agora se parece com isso. Agora o buraco se parece com uma cruz, em sua cama. Quando ele viu aquela cruz, ficou uau, e entrou em contato comigo e também veio.
Então eu estava com esse cara novo e com o Mohamed, e precisávamos ir ao hospital porque havia uma mulher lá que precisava de oração. Eu tinha estado na Ilha Feroe tendo uma reunião, e esta mulher era da Ilha Feroe. Então alguém me pediu para ir ao hospital e orar por esta mulher. Ela tinha uma ferida que não curava. Ela havia sido superestimada e a ferida não podia ser sarada. E por causa disso, ela não podia voltar para a Ilha Feroe. Ela tinha 4 filhos, e ela estava no hospital na Dinamarca há meio ano. E eu fui lá com Mohamed e o novo cara. E quando chegamos, imediatamente Deus falou de novo. E senti Deus falar sobre o marido dela. Ele tinha um problema nas costas. Suas pernas não tinham o mesmo tamanho quando chegamos. A mulher disse, meu marido tem um problema nas costas. Suas pernas não têm o mesmo comprimento. Eu pensei, sim, Mohamed, você ora. E Mohamed orou e este homem foi curado. Então orei pela mulher para ter sua ferida curada. E quando orei, de repente o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou uau, Shelabadete, e começou a falar em línguas. E eu estava surpreso porque ela era batista, e eu não havia lhe explicado sobre falar em línguas. Eu não estava orando sobre ela ser batizada com o Espírito Santo. Eu só orei para ser curada, e de repente ela estava falando em línguas. Ela me olhou, e eu olhei para ela e ela estava orando, Shelabada. Eu disse, você é batista? E ela disse, Shela. Sim. Você não fala em línguas? Shelaba. Não. Você não sabe muito sobre falar em línguas, Shelaba? Não. Você sabe que o que está fazendo agora é falar em línguas? Oh, isso é falar em línguas. Eu disse, sim, isso é bom. Apenas continue. Ok. E ela fechou seus olhos e continuou falando em línguas. Foi realmente incrível. E ela só foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Fomos para casa e no dia seguinte ela me enviou uma mensagem. Aleluia! Isso é tão fantástico. A ferida foi curada. A enfermeira está surpresa. Ela começou a rir quando foi checá-la. A ferida está sarada. Estou de alta. Voarei de volta para casa amanhã. Então Deus a curou. No dia seguinte, outro cara foi salvo, e algumas outras pessoas foram salvas. E o que fizemos? Fizemos o mesmo que da última vez. Eu disse a essas novas pessoas que foram salvas, venham, vamos para fora. Então as levamos de novo a um shopping, para treiná-las, para equipá-las e começar a obedecer Jesus. Mas desta vez, não foi eu quem fez isso. Eu disse à garota que foi salva há 2 semanas atrás. Agora você leva ela com você, a outra garota que foi salva, e você mostra a ela o caminho. Então, após ela ser cristã por 2 semanas, ela levou outra garota com ela e ela mostrou a outra como curar o doente. Então fomos para a casa de Mohamed, para sua banheira, e batizamos mais 5 pessoas. Eu batizei a primeira pessoa, e essa garota que foi salva há 2 semanas, ela estava fazendo comigo para ver como se fazia. E então ela batizou a próxima pessoa, sozinha. Por quê? Porque é tudo sobre discipulado. Quando Jesus disse vão, façam discípulos, batizem-os, nós não deveríamos apenas ser batizados, nós devemos batizar outras pessoas, porque nos tornaremos discípulos como Jesus. Isso é como eu fiz. Para mim, não houve ninguém para me mostrar o caminho. Então a primeira vez que eu curei um doente foi com muito medo, e eu havia sido cristão por 6 anos. A primeira vez que batizei alguém, eu era cristão por 8 anos e foi com muito medo. Eu nunca tinha tentado antes, porque ninguém me mostrou como fazer, então tive que começar do começo e não foi fácil. Mas aquelas pessoas hoje são cristãos há 10 minutos e estão orando pela primeira vez. Eles são cristãos há 2 semanas e já batizaram a primeira pessoa nas águas. O que você acha que irá acontecer com essas pessoas? Eles começarão uma vida onde eles não terão o mesmo medo que a igreja tem hoje, onde eles saberão que é tudo sobre leitura e obediência. Ler a palavra, agir na palavra, fazer a palavra, fazer o que a palavra ensina. Eles só fazem isso, e eles têm essa mentalidade desde o começo, e é tão incrível o que Deus está fazendo.
2 semanas depois de eu ter estado lá, eu ouvi um forte testemunho. Porque um deles conhece um cristão que estava morrendo de câncer. Ele estava no hospital e as pessoas no hospital perguntaram a ele onde você quer morrer. Você quer morrer em casa ou no hospital? E ele disse, quero morrer aqui, porque eles não podiam fazer mais nada, então ele estava pronto para morrer no hospital. Mas Mohamed, esta nova garota que foi salva, e um garoto que foi salvo, foram ao hospital. Eles só foram lá porque eles não sabiam mais nada. Eles não tinham o mesmo medo, então eles só foram para o hospital. 3 pessoas que foram salvas há apenas algumas semanas e há alguns dias, imporam as mãos sobre ele, oraram e foram embora. E este homem, um dia após eles orarem, ele ouviu uma voz dizendo, primeiro dia de cura. Ele pensou, primeiro dia de cura? O que é isso? Segundo dia, ele ouviu uma voz de novo, segundo dia de cura. Segundo dia de cura. O que é isso? Terceiro dia, ele ouviu uma voz, cura completa. E ele foi curado. Não havia mais câncer no seu corpo. Ele está curado, está de alta, está em casa agora, e seu médico está surpreso. E ele não foi a primeira pessoa no último mês que foi curada de câncer através destas pessoas. E isso está explodindo agora. Eles estão fazendo isso e vendo isso por todos os lugares. Quando pessoas começam com o discipulado e aprendem. Não somente por conhecimento, mas aprendem a forma como Jesus fazia bem e sigam-me. E eu lhes mostrei como fazer isso. Então vejo pessoas hoje que são cristãs há um mês, mas eles curam o doente, expulsam demônios e levam pessoas a Cristo. Eles ouvem de Deus. Eles fazem o que lemos no livro de Atos. Mas eu vejo pessoas que estão sentadas na igreja por 30, 40 anos, que estiveram em escola bíblica, que têm muito conhecimento, e estão lá sentadas e sabem exatamente como fazer isso, mas elas não fazem. Por isso eu não quero discutir teologia com muitas pessoas. Eu quero ver em suas vidas que elas entenderam sobre o que tudo se trata. Jesus não disse, vá, cure o doente ou vá, faça discípulos para que devêssemos escrever um livro sobre isso e fazer teologia sobre isso, para que pudéssemos escrever 10 jeitos diferentes de fazer isso, como as minhas filhas quando eu disse, limpe o quarto. Não, ele disse porque ele queria que fosse feito. Ele disse não para que apenas memorizássemos. Ele disse para que devamos obedecer e fazer isso. E quando agimos nisso e fazemos isso, então nossa vida é mudada porque não esquecemos a palavra. Tenho algo aqui. Isso é do meu livro A Última Reforma. Nós lembramos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que ouvimos e lemos, 70% do que dizemos nós mesmos, 90% do que fazemos nós mesmos. E é por isso que quero mostrar coisas a você para ver e ouvir. Mas muitas coisas você vai esquecer, mas quando você realmente faz por você mesmo, quando você aprendeu a fazer, quando você experimentou no seu próprio corpo, não somente sentar numa reunião, ouvindo, mas experimentando isso, você não irá esquecer. Não. E você será transformado, porque a palavra de repente se tornou viva em você. O livro não é mais teologia, agora é vida. Jesus não veio com a teologia, ele veio com vida. Então, você não precisa de mais conhecimento. Claro que alguns de vocês talvez precisem. Isso é bom, mas você precisa ver a ação do que você já conhece. Para ser honesto, isso é um problema se o seu conhecimento está aqui e sua obediência aqui. Porque Deus irá nos julgar não pelo nosso conhecimento, mas por nossa obediência, e aquele que muito foi confiado, muito será exigido. Se você tem muito conhecimento e não obedece o que sabe, então você tem um problema. É melhor conhecer menos e agir no que sabe, do que ter muito conhecimento e não agir nele. Então não é muito sobre conhecimento, é sobre obediência.
Onde está sua obediência? Ela está aqui embaixo ou sua obediência está ao lado do seu conhecimento? Deve ser assim. Mas eu sei o problema, muito medo. Eu sei que quando conto essa história de Mohammed, de outras pessoas e de como fazemos, todos ficam, Torben, me mostre, eu quero aprender daquele jeito. Mas eu não posso pegar todo mundo e treinar todo mundo. Mas eu posso treinar algumas pessoas, que podem treinar outras pessoas, que podem treinar outras. Mas quero dizer que não temos nenhuma desculpa. Não podemos ficar em frente a Deus um dia e dizer, Deus, as igrejas foram construídas sobre uma base errada. Então não havia mais discipulado na igreja, somente um monte de ensino, muito conhecimento e por causa disso eu não obedeci o que você me chamou para fazer. Nós não temos nenhuma desculpa. Assim como eu, ninguém me mostrou o caminho. E sim, eu tive problema com o medo, assim como qualquer outro, e aprendi que só havia um jeito de acabar com o meu medo, é levantar em fé e agir. Porque quando eu tiver feito uma vez, o medo não terá mais poder sobre mim. Porque eu saberei que poderei fazer de novo, e de novo, e de novo. Quero dizer que é muito mais fácil com discipulado, e discipulado é a resposta para a igreja hoje. E por isso acredito em grupos pequenos onde ficamos juntos, treinamos e fazemos coisas. Este é o porquê de não nos encontramos somente no domingo, mas precisamos ter uma vida diária onde equipamos e discipulamos novas pessoas. E você precisa discipular novas pessoas. O que você já aprendeu precisa mostrar a outras pessoas como fazer, porque este é o caminho para a igreja seguir, de fazermos discípulos. Isso é o que eu ia ensinar hoje. Novamente, se lembre dos dois espelhos. Se minha escola bíblica, se este ensino é somente para você adquirir mais conhecimento, você não será mudado. Isso não o ajudará da maneira que você quer isso te ajude. Você precisa, por você mesmo, tomar ação por trás das palavras. Precisa agir nelas. E quando agir na palavra, é onde você será mudado, porque aí a palavra se tornará vida para seu espírito. Então a palavra irá mudar sua vida. Isto é onde você vive. Isto é real. Não é teologia. Isto é real. Isto é real. E é real. Mas antes de você experimentar que isso é real, você precisa agir na palavra. Faça como o homem na Índia. Ele só saiu e fez isso. E quando ele fez, de repente tudo se tornou real para ele, de uma nova forma. E eu desejo que todos façam isso. Só tome o primeiro passo. Haja na palavra. Isto é o que todos precisam fazer. Agir na palavra. Terminarei esse vídeo com uma canção que minha esposa escreveu. É sobre medo, que temos que deixar nosso medo porque ele é o maior problema na igreja hoje. Porque temos escutado muito. Mas ninguém tem nos mostrado. Mas novamente, não há desculpa. E precisamos nos unir de alguma forma. Eu sei que não é fácil. Mas coloque obediência atrás do que já conhecemos. Precisamos tomar o primeiro passo em fé e agir na palavra. E se você realmente não pode fazer isso, entre no carro. Vai alguém que pode fazer, que pode mostrar o caminho. Faça o que você precisa fazer para tomar esse passo de fé sobre o medo e então agir na palavra. Encontre alguém. Se você está em uma igreja onde ninguém pode mostrar a você, encontre outro lugar onde há algumas pessoas que podem. Se alguém pode te mostrar como fazer aquilo, então faça com ele. Se alguém lá pode te mostrar outras coisas, deixe-o mostrar a você. Alguém lá pode treiná-lo de outra maneira. Deixe-o treiná-lo. Você não precisa ser dependente. Não precisa ser daquela igreja ou daquele domingo. Não. Você deve fazer o que você precisa para vir para a vida. De novo, quando discipulamos, nos tornaremos como nosso Mestre. É disso que tudo se trata, se tornar como Jesus. Quando somos treinados ao tomar um passo de cada vez, nos tornaremos como Jesus. Da próxima vez falarei sobre cura, como curar o doente. Então, depois irei iniciá-lo e treiná-lo para que seja iniciado e aprenda a curar o doente.
E um passo de cada vez. Discipulado. Claro, gostaria que todos vocês pudessem estar juntos comigo e sair, realmente ver como fazemos isso porque este é o melhor caminho, mas não temos isso agora. Não posso levar cada um de você comigo. Então o que posso fazer é muito ensino, onde eu mostro coisas e posso fazer meus vídeos. Onde nos vídeos mostro como as pessoas fazem isso. E fazendo esses vídeos e ensinos, de alguma forma as pessoas superam seus medos, e começam a fazer e acredito que você também pode começar a fazer isso. Acredito que durante este ensino, a escola bíblica e os vídeos que temos na escola bíblica, você pode superar o medo na sua vida. E não há outra resposta. Você precisa fazer isso porque se você não agir na palavra, a palavra nunca se tornará viva em você. Se você não agir nela, se você não sair e fazer o que Jesus disse, você irá enganar a si mesmo, porque não irá acontecer aquela mudança na sua vida que você anseia. Então este foi o estudo dessa vez. Eu espero que você tenha absorvido bastante dele. E agora você irá ouvir uma canção da minha esposa sobre medo. Não tenha medo é o nome. Escute as palavras. Deixe as palavras te libertarem de alguma forma. E antes dela começar a cantar eu quero orar. Deus, eu oro por toda pessoa que está vendo este vídeo. Oro que você os ajude a tomar alguns passos em fé. Você os ajudará não somente a receber mais conhecimento, mas eles irão experimentar, serão obedientes no conhecimento que eles já têm. Deus, ajude-os. Deus, ajude-os. Eu oro que este discipulado retorne para a igreja novamente. Deus, Jesus, faremos do jeito que você fazia. Então as pessoas irão crescer. Faremos discípulos. Oro por cada pessoa que vê esse vídeo, que você irá libertá-los dos seus medos e que eles não vão enganar a si mesmos, mas irão agir no que eles já sabem. Deus, em nome de Jesus. Amém. Step out on the water, trust in me. I am going with you. I am going with you. Hear the call of God. Step out on the water, trust in me.
joy.